Você não vai acreditar na Venezuela, um dos países mais impressionantes e contraditórios do planeta. Imagine um lugar considerado por muitos como o mais rico do mundo em recursos naturais e, ao mesmo tempo, um território que enfrenta uma das maiores crises sociais e econômicas da história recente. Montanhas que tocam as nuvens, uma cachoeira de quase 1 quilômetro e, ainda assim, milhões de pessoas lutando diariamente para manter a dignidade. Praias caribenhas, selvas densas, desertos de dunas, savanas e cordilheiras andinas, tudo no mesmo mapa. É desse choque que nasce a sensação de que a Venezuela é, ao mesmo tempo, o país mais rico e mais pobre do mundo, cheio de belezas naturais e de mulheres reconhecidas mundialmente. No mapa, ela aparece no extremo norte da América do Sul, de frente para o Mar do Caribe, e ladeada por Colômbia, Brasil e Guiana. Essa posição criou um encontro raro de paisagens. Em poucas horas, é possível sair de uma praia de água transparente e chegar aos médanos de couro, onde dunas mudam de lugar com o vento. Escapar do calor úmido da floresta e respirar o ar frio das montanhas de Mérida. Atravessar rios caudalosos que cortam florestas e, de repente, ver o horizonte se abrir em savanas intermináveis. É um catálogo vivo de ecossistemas, muitas vezes preservados pela dificuldade de acesso e pelo relevo dramático. E quando o assunto é natureza, é impossível não falar do Salto Ángel. Imagine um rio que despenca do topo de um platô de pedra e cai por quase 1 quilômetro antes de tocar o solo. Durante a queda, parte da água vira névoa, formando um véu que dança ao vento. É a cachoeira mais alta do mundo. O nome Angel não vem de lendas religiosas. Ele homenageia Jimmy Angel, o piloto norte-americano que, nos anos 1930, sobrevoou a região em busca de ouro, tentou pousar no topo do Tepuy e ficou preso no barro por dias antes de descer e contar ao mundo o que viu. O salto já tinha nome Pemon, Querepacupai Meru, mas ganhou fama internacional com a aventura do piloto. Esses penhascos de topo plano, os Tepuys, ficaram isolados por milhões de anos. Vistos de longe, parecem ilhas de pedra. De perto, revelam paredes verticais, platôs com plantas endêmicas e um clima que muda em minutos. O Monte Roraima alimentou a imaginação de Arthur Conan Doyle em O Mundo Perdido. Cada Tepuy é como um laboratório natural cercado de abismos, onde espécies evoluíram sem contato com o resto do continente. À noite, o céu também vira espetáculo. No Lago de Maracaibo, acontece o relâmpago do Catatumbo. Tempestades elétricas surgem noite após noite, muitas vezes por centenas de noites seguidas, pintando o firmamento com clarões visíveis a enormes distâncias. Estima-se que o local registre mais de 1,6 milhão de raios por ano, um farol natural que intriga meteorologistas e hipnotiza turistas. A grandiosidade aparece também na biodiversidade. Nos rios amazônicos, a anaconda verde se move silenciosa e pode atingir 12 metros. Nas margens alagadas, famílias de capivaras, o maior roedor do mundo, chegam facilmente a mais de 60 quilos. No céu, araras vermelhas riscam o ar em pares e nos tepuis, rãs minúsculas brilham como joias vivas. Parece que a natureza decidiu exagerar, tamanhos, cores e mistérios acima do normal. Mas a Venezuela não é só cenário, é gente. São mais de 30 milhões de pessoas, com a maior parte concentrada em cidades como Caracas, Maracaibo, Valência e Barquisimeto. Enquanto isso, no coração da floresta, povos indígenas mantêm modos de vida que resistem há séculos, com pouco contato com o restante do mundo. Em algumas comunidades, práticas como a poligamia fazem parte de um sistema social próprio. Em outras, o vestuário é mínimo por tradição e clima, extensão direta da relação com a natureza.
Essa diversidade cultural convive, às vezes de forma tensa, com a modernidade das capitais. A mistura de origens indígenas, africanas e europeias moldou sotaques, temperos, músicas, festas e, sim, uma beleza que o mundo aprendeu a admirar. Nas últimas décadas, a Venezuela colecionou vitórias em concursos internacionais e consolidou a imagem de um povo vaidoso, atento a cuidados estéticos, algo que também gera debate quando vira prioridade em meio às dificuldades do dia a dia. Na rua, isso se traduz em cores, sorrisos e uma energia que parece resistir a qualquer tempestade. Agora, para sentir de verdade o impacto desse país, imagine-se navegando por um rio Esmeralda na Gran Sabana. As margens se recolhem, a correnteza desacelera e um paredão colossal ocupa todo o campo de visão. O ruído primeiro sussurra, depois ruge, até virar uma parede sonora. É o Salto Ángel anunciando a própria presença antes de você vê-lo por inteiro. O barco se aproxima o suficiente para que o vento de água alcance o rosto. As gotículas finas, lançadas a centenas de metros de altura, chegam como chuva que sobe. O cheiro é de pedra molhada e folha. Você não pisca, porque piscar seria perder um segundo da maior queda d'água do planeta. E a sensação, quando finalmente a cortina inteira aparece, é a de que a gravidade foi redesenhada só para que esse lugar existisse. E esse é apenas o começo. A mesma terra que abriga essa maravilha guarda rochedos que recortam o céu como fortalezas primeiras, relâmpagos que se repetem como uma respiração elétrica e florestas onde a vida segue ritmos ancestrais. Um país que parece um filme de aventura, mas que é feito de gente de carne e osso, com rotina, dificuldades, alegrias e sonhos. No próximo bloco, você vai entender como um território com grandes reservas de petróleo, ouro e gás natural pôde se tornar o palco de uma crise que mudou o cotidiano de milhões, e porque a riqueza nem sempre se transforma em prosperidade para todos. A Venezuela não é apenas um país bonito. Ela é, de fato, um dos lugares mais ricos do planeta em recursos naturais. Imagine um território que guarda, sozinho, as maiores reservas de petróleo do mundo, toneladas de ouro e uma das maiores concentrações de gás natural já registradas. Se a riqueza embaixo da terra fosse sinônimo de prosperidade, a Venezuela deveria estar no topo das nações mais desenvolvidas. Mas como você vai ver, essa abundância foi também o começo de muitos dos seus problemas. O petróleo começou a ser explorado ainda no início do século XX. Em pouco tempo, o país passou de uma economia agrícola para uma potência energética. A renda do petróleo trouxe hospitais modernos, universidades respeitadas e um padrão de vida invejável na América Latina. Nas décadas de 1970 e 1980, viver na Venezuela era sinônimo de prosperidade. Carros importados, grandes shoppings, artistas internacionais em turnê. Caracas era comparada a Miami, mas a riqueza que parecia inesgotável foi concentrada nas mãos de poucos. As decisões políticas, os gastos descontrolados e a dependência quase exclusiva do petróleo criaram um terreno fértil para crises futuras. Quando o preço do barril caiu, caiu também a ilusão de estabilidade. E o que deveria ser uma bênção se transformou em maldição. Muito antes do petróleo, no entanto, a história da Venezuela já carregava mistérios. Antes de Cristóvão Colombo avistar suas costas em 1498, essa região era habitada por diversas tribos indígenas, caribes, pemones, yanomamis e muitos outros povos que viviam em harmonia com a floresta. Eram caçadores, pescadores e agricultores, com tradições tão ricas que até hoje despertam curiosidade. Os relatos dos primeiros colonizadores deram origem ao termo canibal, ao descreverem práticas de guerra, em que os inimigos derrotados eram tratados de forma ritualística. Para os europeus, isso parecia bárbaro.
Para as tribos, era parte de cerimônias simbólicas que reforçavam a união e o respeito dentro da comunidade. Um choque cultural que marcou o início da visão distorcida que os europeus teriam sobre a região. Foi nessa época que nasceu o nome Venezuela. Quando Américo Vespúcio navegou pelo Lago de Maracaibo e viu casas indígenas erguidas sobre estacas de madeira na água, lembrou-se imediatamente de Veneza, na Itália. Decidiu então batizar o território de Pequena Veneza, Venezuela. O nome pegou, mas a comparação era injusta. Enquanto Veneza já era uma cidade consolidada, a Pequena Veneza escondia uma diversidade cultural e natural incomparável. Com a colonização espanhola, vieram também as primeiras minas de ouro e plantações de cacau. A corrida pelo metal precioso e pelo comércio agrícola inseriu o país na lógica de exploração que marcaria toda a América Latina. Séculos depois, o petróleo apenas repetiria esse ciclo em escala ainda maior. Riqueza para alguns, instabilidade para muitos. A influência indígena, africana e europeia deixou marcas profundas. Hoje a Venezuela é um mosaico de cores, sotaques e tradições. São mais de 30 idiomas indígenas ainda vivos, ao lado do espanhol oficial. Essa mistura também ajudou a criar uma das populações consideradas mais belas do mundo, reconhecida em concursos internacionais, mas também vítima de uma obsessão pela aparência que virou política de Estado. No meio desse caldeirão cultural, existem tribos que continuam vivendo quase como no passado. Os Yanomamis, por exemplo, habitam áreas da floresta amazônica com pouco contato com o mundo exterior. Caçam, pescam e praticam rituais de iniciação que parecem intocados pelo tempo. São povos que ainda andam nus em certas ocasiões, não por pobreza, mas porque essa é a forma como sempre viveram, conectados à terra e aos espíritos que acreditam habitar a floresta. Esse contraste é marcante. Enquanto nas grandes cidades, muitos buscam cirurgias plásticas para atender a padrões modernos de beleza, nas selvas ainda existem povos que valorizam cicatrizes, pinturas corporais e rituais comunitários como símbolos de status e identidade. A Venezuela, portanto, não pode ser entendida apenas pelos seus problemas atuais ou pelo brilho dos concursos de beleza. É uma terra de extremos, onde passado e presente colidem a todo instante. Um país que poderia ter sido um dos mais prósperos do mundo, mas que também carrega as feridas de séculos de exploração. E se você acha que a contradição já é grande, espere para conhecer como a superinflação transformou o cotidiano de milhões de pessoas. No próximo bloco vamos mostrar como em pleno século XXI o dinheiro perdeu valor mais rápido do que o papel em que era impresso, e como a população precisou inventar novos jeitos de sobreviver. Se a Venezuela já parecia um país de contrastes pela sua natureza e história, a crise econômica levou essa contradição a um nível inimaginável. É aqui que a frase "o país mais rico e mais pobre do mundo" ganha todo o sentido. Durante boa parte do século XX, a Venezuela viveu anos de relativa prosperidade. A exploração do petróleo trouxe dinheiro, infraestrutura e um padrão de vida invejado por outros países latino-americanos. Mas a dependência de um único recurso natural mostrou-se frágil. Quando os preços do barril de petróleo desabaram, a economia inteira começou a ruir como um castelo de cartas. O golpe final veio com políticas mal planejadas, gastos descontrolados e uma máquina pública que imprimia dinheiro sem lastro. O resultado foi um fenômeno devastador, a hiperinflação. Para entender o que isso significa, imagine que um pão que custava 10 bolívares em um dia podia custar 10.000 na semana seguinte e milhões no mês seguinte. Imagine ter que levar uma mala cheia de dinheiro para comprar uma barra de pão. Isso não é exagero. Foi a realidade de milhões de venezuelanos. O salário mínimo, que um dia já foi motivo de orgulho, passou a valer menos do que $1. Enquanto o país guardava as maiores reservas de petróleo do mundo,
A população descobria que encher um tanque de gasolina custava menos que comprar uma garrafa de água. A lógica parecia ter se invertido. O dinheiro perdeu sentido. Notas de baixa denominação foram abandonadas e a população começou a buscar alternativas. Dólar, euro, criptomoedas e até o velho sistema de trocas. Pessoas vendiam eletrodomésticos ou estocavam alimentos não perecíveis, porque aquilo mantinha mais valor do que a moeda oficial. Em muitos mercados, era comum ver preços mudando várias vezes no mesmo dia. O transporte virou outro drama. Passagens que antes custavam poucos bolívares passaram a exigir quantias absurdas. Muitos optaram por andar quilômetros a pé ou dividir caronas para economizar. Nas ruas, longas filas se formavam não apenas por gasolina, mas por itens básicos como farinha, arroz e remédios. A educação sofreu cortes brutais. Escolas sem material, professores sem salário, universidades esvaziadas. O sistema de saúde entrou em colapso. Hospitais sem medicamentos, sem equipamentos, sem médicos suficientes. Doenças antes controladas voltaram a assombrar famílias. Mas no meio do caos, a criatividade e a resiliência dos venezuelanos se destacaram. Muitos começaram a trabalhar pela internet, oferecendo serviços freelancers para outros países. As redes sociais se transformaram em verdadeiras plataformas de sobrevivência, onde se vendia de tudo, roupas, bolos caseiros, até dólares no mercado paralelo. Outros recorreram às criptomoedas, criando economias paralelas que garantiam o mínimo de estabilidade. Um dos símbolos mais impressionantes dessa crise é a chamada Torre de David, em Caracas. O edifício foi planejado para ser um arranha-céu moderno, símbolo do progresso financeiro do país. Mas ficou inacabado e acabou ocupado por milhares de famílias, que transformaram escritórios em apartamentos improvisados. Nasceu uma cidade vertical, com lojas, escolas improvisadas e até igrejas no alto de um prédio que deveria ser o reflexo da riqueza, mas se tornou o retrato da improvisação e da desigualdade. Enquanto isso, na vida cotidiana, pequenos absurdos se tornaram comuns. Comprar papel higiênico era uma conquista. Uma refeição completa num restaurante passou a ser privilégio. O simples ato de fazer compras no mercado podia consumir horas, dinheiro e paciência. A contradição é brutal. Um país com ouro, petróleo e gás em abundância, mas com famílias que não conseguem comprar leite ou pão. Um território com paisagens dignas de cinema, mas onde muitos precisam decidir se vão pagar pela comida ou pelo remédio. Apesar disso, o espírito de sobrevivência é o que mantém milhões de venezuelanos de pé. Famílias se apoiam em redes comunitárias, igrejas ajudam com alimentos, vizinhos se unem para compartilhar o pouco que têm. É um retrato doloroso, mas também inspirador da capacidade humana de resistir. E aqui vai a grande pergunta. Como pode um dos países mais ricos em recursos viver uma das maiores tragédias sociais do nosso tempo? O que deu errado nesse caminho? No próximo bloco, vamos explorar a obsessão da Venezuela pela beleza, a fama mundial de suas mulheres e como até isso se mistura com as contradições de um povo que luta para sobreviver. Se existe algo que sempre chamou atenção no mundo quando se fala da Venezuela, além de suas riquezas naturais, é a beleza do seu povo. O país coleciona coroas nos maiores concursos internacionais, como Miss Universo, Miss Mundo e Miss Internacional. Foram dezenas de títulos que colocaram a Venezuela no topo como o país com mais mulheres premiadas do planeta. Isso não aconteceu por acaso. A beleza se transformou em um verdadeiro projeto nacional. O governo, em diferentes épocas, chegou a subsidiar cursos de estética, escolas de modelagem e até procedimentos cirúrgicos. Rinoplastia, próteses de silicone e outros tipos de cirurgia plástica se tornaram comuns, muitas vezes vistas não apenas como vaidade, mas como oportunidade de ascensão social e profissional.
Enquanto em muitos países a cirurgia plástica ainda é vista como luxo, na Venezuela ela se tornou quase uma tradição familiar. Mães incentivam filhas a realizar cirurgias, como se fossem ritos de passagem para a vida adulta. O resultado é um padrão de beleza altamente valorizado, mas também alvo de polêmicas. Afinal, como um país que enfrenta tantas dificuldades econômicas pode investir tanto em estética? Esse paradoxo revela muito sobre a alma venezuelana. Ao mesmo tempo em que enfrenta privações, existe um desejo profundo de projetar para o mundo uma imagem de força, brilho e beleza. É como se a vaidade fosse também uma forma de resistência, um grito para mostrar que a dignidade não se perde mesmo quando tudo parece ruir. Mas a beleza da Venezuela não está apenas em concursos. Está na mistura de culturas que formam seu povo. Na música alegre do joropo, no tempero carregado de arepas e cachapas, no futebol de rua das crianças, nas festas populares que resistem mesmo em tempos de crise. É uma beleza que não depende de plástica, mas de identidade, calor humano e paixão pela vida. A natureza também contribui para essa aura. Imagine caminhar pelas savanas da Gran Sabana e ver ao fundo o Monte Roraima, elevando-se como uma fortaleza mística. Ou navegar no rio Orinoco, um dos maiores da América do Sul, cercado de selva intocada. Ou ainda presenciar o relâmpago do Catatumbo, pintando o céu de azul e branco noite após noite. Cada pedaço da Venezuela parece lembrar que, apesar de tudo, ali existe um tesouro de valor incalculável. No entanto, seria impossível terminar essa viagem sem mencionar os perigos e curiosidades que completam o retrato do país. Entre eles, o temido candiru, um pequeno peixe amazônico conhecido por provocar dor extrema ao penetrar no corpo humano atraído pela urina. Ou o imponente capivara, que assusta pelo tamanho, mas é dócil e pacífico. Essas criaturas reforçam a ideia de que a Venezuela é uma terra de extremos, onde o maravilhoso e o assustador convivem lado a lado. A vida cotidiana também reflete essas contradições. Enquanto uns vivem em arranha-céus inacabados, como a Torre de David, improvisando casas em estruturas abandonadas, outros viajam pelo mundo representando a nação em passarelas internacionais. Enquanto uns lutam para comprar pão, outros investem em cirurgias para manter um ideal de beleza. E no meio disso, o povo segue tentando equilibrar orgulho e sofrimento, brilho e sombra. A pergunta que fica é: como um país tão rico em petróleo, ouro, biodiversidade e cultura pode se encontrar em tamanha crise? A resposta não é simples. Mistura decisões políticas, interesses econômicos globais, erros de gestão e, claro, a desigualdade que sempre acompanhou a história da região. O que não se pode negar é a força do povo venezuelano. Em meio a todas as dificuldades, eles demonstram resiliência, criatividade e esperança. Muitos emigraram, buscando uma vida melhor em outros países. Outros ficaram firmes, acreditando que dias melhores virão. Em todos os casos, há um sentimento de luta, de não desistir, de transformar dor em resistência. E aqui chegamos ao fim dessa viagem pela Venezuela, o país mais rico e mais pobre do mundo. Cheio de contradições, mas também de histórias inspiradoras. Um lugar onde a natureza beira o sobrenatural, onde a beleza humana virou símbolo nacional e onde a crise expõe a fragilidade das riquezas quando não são bem administradas. Agora eu te pergunto, se tivesse a chance, você viveria na Venezuela? Acredita que é possível transformar tanta riqueza em prosperidade de verdade? O que faria de diferente para mudar esse destino? Deixe sua opinião nos comentários. Porque a Venezuela pode ser um país de contrastes extremos, mas também é uma lição viva de que mesmo em meio ao caos, sempre há beleza, sempre há esperança e sempre há algo que o mundo inteiro pode aprender.